E aí, pessoal, tudo certo? No nosso último papo, a gente viu o poder absurdo dos juros compostos, lembra? Aquela bola de neve que faz o dinheiro se multiplicar com o tempo. Bom, hoje a gente vai descobrir qual é o instrumento que as maiores empresas e até o governo usam para pegar bilhões emprestados, usando exatamente esse conceito a favor deles, os famosos títulos de dívida. Já parou para pensar nisso? Como é que gigantes como a Petrobras, a Vale ou os grandes bancos arrumam tanto dinheiro para construir plataformas de petróleo, expandir minas ou abrir mais agências? A resposta, em grande parte, está nos títulos de dívida. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Porque isso pode ser uma oportunidade incrível ou, por outro lado, um risco gigante para quem decide investir. Tá, vamos lá. Vamos simplificar essa ideia que parece complicada. Pensa num título de dívida como se fosse um grande empréstimo coletivo. É o seguinte, em vez de a um único banco pegar uma bolada, uma empresa ou o governo fatia essa dívida em milhares de pedacinhos e oferece para um monte de gente comprar. Cada pessoa que compra um desses pedacinhos está, na prática, emprestando dinheiro, com a promessa de que vai receber o valor de volta lá na frente e, claro, com juros. Simples assim, né? Mas é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Esse mecanismo todo é uma verdadeira faca de dois gumes. Tem vantagens e desvantagens bem claras para os dois lados, tanto para quem emite a dívida quanto para quem compra, ou seja, para quem investe. Bora dar uma olhada em cada lado dessa moeda. Olha só, pro lado da empresa, a grande sacada é conseguir uma montanha de dinheiro sem precisar vender um pedaço do negócio. Ou seja, ela não precisa emitir novas ações e dividir o controle com mais gente. Ela pega essa grana, usa para crescer, construir uma fábrica nova, por exemplo, e vai pagando os juros que foram combinados. Já para quem investe, a lógica é a da renda fixa. A pessoa recebe uns pagamentos de juros de tempos em tempos e, no final do prazo, pega de volta aquele valor principal que emprestou. É uma forma de ter uma renda mais previsível. Certo. Mas e aí? Como é que isso funciona na prática, aqui no Brasil? Porque o nosso mercado tem suas próprias regras, seus próprios nomes. Vamos ver como essa estrutura se organiza por aqui, porque, sério, entender isso é fundamental para saber onde se está pisando e não entrar numa fria. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos. De um lado, os títulos públicos, que nada mais são do que a dívida do governo federal. Eles são negociados lá na plataforma do Tesouro Direto e têm tipos diferentes. Tem o Tesouro Pré-fixado, com juros fixos até o fim, o Tesouro Selic, que acompanha a nossa taxa básica de juros, e o Tesouro IPCA+, que protege o dinheiro da inflação e ainda paga mais um jurinho real. Do outro lado, a gente tem as debêntures, que são os títulos emitidos pelas empresas. E para garantir a segurança de todo mundo, a CVM, que é tipo a xerife do mercado, define as regras do jogo na Resolução 160, exigindo total transparência. E tem também as debêntures incentivadas, que são para projetos de infraestrutura e tem uma vantagem e tanto, isenção de imposto de renda para pessoa física. Agora, vamos para o outro lado da faca. Como em qualquer investimento, nem tudo são flores e existe sempre a chance de as coisas não saírem como planeado. É fundamental, é crucial conhecer os riscos antes de colocar o dinheiro em jogo, porque eles existem e, olha, não são brincadeira. Os três principais riscos são: primeiro, o risco de crédito, que é o mais famoso. É a chance de a empresa simplesmente quebrar e não ter dinheiro para te pagar de volta. É o famoso calote. Segundo, tem o risco de liquidez. Imagina ter um título e precisar do dinheiro antes do vencimento, mas não encontrar ninguém para comprar. É isso. E terceiro, o risco de mercado, que é quando o preço do seu título fica variando por causa das mudanças na economia, como a alta ou a baixa dos juros. E para não parecer que isso é só papo furado, esse risco de crédito é bem real. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil com casos super famosos como as recuperações judiciais da Oi e das lojas americanas. Milhares de investidores que tinham debêntures dessas empresas acabaram enfrentando perdas enormes. Isso só mostra que, mesmo em empresas que parecem gigantes e inabaláveis, o risco de calote existe e precisa ser levado muito, mas muito a sério. Ok, com tudo isso em mente, é natural que surja a pergunta. Então, o que é melhor? Emprestar dinheiro para o governo, comprando o Tesouro Direto, ou para uma empresa, através de uma debênture? Bom, não existe uma resposta única, mas a gente pode comparar os pontos principais para ajudar a clarear essa decisão. E essa tabela aqui, nossa, ela resume a troca central de um jeito brilhante. Com o Tesouro Direto, quem está pegando o dinheiro é o governo federal, então a segurança é a máxima que a gente pode ter no país. Já nas debêntures, a segurança depende totalmente da saúde financeira da empresa. E claro, em troca desse risco maior, as debêntures costumam oferecer a chance de um rendimento mais alto. É a clássica relação entre risco e retorno.
Para ter a chance de ganhar mais, geralmente é preciso aceitar um risco maior. Agora se liga no poder dos juros na prática. Lembra daquela bola de neve que a gente falou no outro vídeo? Olha só que impressionante. Investindo R$ 10.000 num título que pague 12% ao ano, depois de 5 anos esse valor vira quase R$ 17.000. Isso acontece porque os juros que se vai recebendo são reinvestidos e começam a render juros também. É a mágica dos juros compostos trabalhando a favor de quem investe. E para investir, como é que faz? Hoje em dia, o processo ficou bem mais simples. Para comprar títulos do Tesouro Direto, é só acessar a plataforma pelo aplicativo do seu banco ou da sua corretora. É super direto. Já para comprar debêntures, o caminho é através de uma corretora de valores. É ela que dá o acesso ao mercado da B3, que é a nossa bolsa de valores, onde essas negociações acontecem. No fim das contas, a grande lição que fica é esta. Títulos de dívida são uma ferramenta financeira extremamente poderosa. Eles podem ser usados para construir um património sólido, com uma renda mais previsível, mas se forem mal compreendidos, também podem expor quem investe a riscos bem grandes. O segredo, como quase tudo na vida, está no conhecimento. E tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. Agora que os dois lados dessa faca foram apresentados, com os riscos e as recompensas, como essa ferramenta pode ser usada de forma inteligente para te ajudar a construir uma carteira de investimentos mais forte? A resposta para essa pergunta é o que realmente define uma jornada de sucesso nesse mundo. Todas as informações são baseadas em dados oficiais da CVM Resolução 160, Tesouro Nacional, B3 e Ambima Raio-X 2025-2026. Isso é só educação financeira e não é recomendação de investimento. Consulte um profissional.